Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a bênção do Senhor, que enriquece e que não traz dores, entra na tua casa, entra na tua família, no nome de Jesus Cristo. Que o medo vá embora, que a insegurança vá embora, que os pesadelos vão embora, que os sonhos perturbadores vão embora e que entre na tua casa a alegria do Senhor. Entre na tua casa a presença de Deus, os sonhos proféticos, a voz de Deus. No nome de Jesus, que a mão dele seja sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe em tudo, que o Senhor libere grandes coisas para a tua vida, que a tua casa seja visitada por um favor sobrenatural, seja visitada pela graça do Altíssimo, que haja salvação na tua casa, que todos dentro do teu lar tenham uma experiência com Jesus Cristo. Invocamos a presença de Jesus agora na tua casa, na tua família e pedimos a bênção de Deus. Pedimos que o Senhor derrame da sua multiplicação, derrame do seu avanço sobre a tua vida e sobre a tua casa, que o Senhor te dê novas ideias, que o Senhor te dê inspiração, que o Senhor te dê sabedoria a ti e a todos da tua casa, no nome de Jesus Cristo. Visita, Pai, visita os filhos, visita o casamento, visita este lar, Pai, no poderoso nome de Jesus, nós te pedimos. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Hoje, no final dessa oração, iremos liberar a segunda declaração em favor da tua casa, em favor da tua família. Serão 14 dias e 28 declarações sobre a tua família. Eu espero que você não perca nenhuma dessas orações em favor da tua casa e da tua família. O inimigo, ele quer sempre desestabilizar a nossa casa, ele quer sempre mexer com a nossa família, mas o maior é Deus. E nós vamos cobrir a nossa casa e a nossa família com oração, com intercessão. Eu convido você a participar desse propósito e receber muito mais de Deus aí na tua casa, no nome de Jesus. Você está pronto para receber mais de Deus? Declara aqui nos comentários que você está pronto para receber mais do Senhor na tua vida e na tua família. Também quero pedir que você me ajude a compartilhar. Tem um botão aí que é o botão de compartilhar, em alguns tem só uma setinha, aí você clica na setinha ou um botãozinho em cima e compartilha com a tua família, com teus amigos, convida eles a participar desse propósito. Tenho certeza que isso que Deus, ele tocou de fazer aqui tem um propósito e se chegou a você essa oração, chegou a você essa palavra, Deus quer te abençoar. Deus quer fazer algo grande, Deus quer fazer algo novo na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. E Deus me deu uma palavra, o nome da palavra é caminhos mais altos. Deus tem caminhos mais altos para você. Deus tem caminhos mais altos para a tua casa, mais do que você pensa, mais do que você projetou, mais do que você sonhou até mesmo. E para vivermos isso, precisamos estar atentos aos conselhos de Deus. A Bíblia nos diz, em Isaías capítulo 55, verso 9, como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 9. Declare junto comigo, vou viver o mais alto que Deus tem para mim. Declare em nome de Jesus, vou viver os caminhos de Deus. Aleluia! Profetize também sobre seus filhos. Você que tem filhos, declare sobre eles. Diga, meus filhos vão viver os caminhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Lembrando que o caminho mais alto sempre será Jesus. João 14,6, eu sou o caminho,
e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho mais alto dessa vida. Quem caminha com Jesus já caminha em um lugar alto. Agora, se você quer que o Senhor ele faça com que os seus negócios estejam no caminho alto, o seu casamento esteja num caminho alto, o seu ministério esteja num caminho alto, você precisa estar atento aos conselhos de Deus. Está aberto aí para receber os conselhos de Deus hoje? Se você está aberto, declara aí nos comentários: eu quero receber tudo. Aleluia! Eu quero receber tudo que Deus tem para a minha vida, e você vai receber. Caminhe nesses conselhos. O primeiro é: onde você está semeando? Esse é o primeiro conselho de Deus para você. Onde você está semeando? A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Mas será que não estamos semeando em um lugar árido? Será que não estamos semeando num lugar onde estamos perdendo nosso tempo? Perdendo nossa energia? Perdendo nosso dinheiro? Em uma coisa, sabe, que não vai levar a lugar algum. É por isso que muita gente se frustra, porque semeia parte da sua vida em uma coisa que não tem propósito. É por isso que eu acredito tanto no reino de Deus, porque quando você semeia no reino, quando você semeia em pessoas, quando você semeia nos seus filhos, quando você semeia no seu casamento, quando você semeia nas pessoas certas, isso é propósito. Isso é propósito, e a colheita é inevitável. E vem colheitas boas, vem colheitas grandes, vem colheitas que vão, sabe, trazer uma alegria para a vida da gente, um prazer. Agora, assim como eu, você já deve ter semeado em pessoas, e você já deve ter semeado em lugares aonde tudo que produziu ali foi erva daninha. Tudo que produziu ali foi ingratidão. Tudo que produziu ali foi a máxima da incompreensão. Lhe ignoraram, viraram as costas para você, porque você semeou em lugares errados. Nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a semear nos lugares certos. Me ajuda a semear aonde de fato eu preciso semear. Uma das melhores terras que eu tenho semeado é na evangelização. Os programas de televisão que nós temos semeado, sabe, eu vi que produziram muitos frutos na minha vida. Muita colheita veio, porque essa é uma boa semeadura. Quando eu semeio na igreja, quando eu ajudo a igreja, inclusive em aluguéis, eu sempre desejei pagar o aluguel da igreja, Por muitos anos eu paguei o aluguel da igreja. E Deus me abençoou muito, sabe, por essa semeadura. Bem, o que você semear na terra certa, frutifica. É que nem semear na pessoa certa. Quando você tem uma pessoa que você mentoreia, que é o seu braço direito, seja na empresa, seja na vida, e você semeia na vida daquela pessoa, você ajuda ela, você, sabe, compra uma camisa para ela, você ajuda na escola dos filhos dela, você, de alguma maneira, dá um mimo para ela, está sempre orando por ela, você está semeando na vida dela, você vai ter colheita disso. Você vai ter colheita. Se você semear na pessoa certa, no lugar certo, você vai ter colheita. O que não pode é a gente semear nossas sementes aonde não está voltando nada. Não semeie aonde não volta. Não semeie aonde tudo que você colhe, sabe, é tristeza, é choro. Eu tenho dito para as pessoas, nós precisamos viver uma vida de propósito. Então, tem certos assuntos, tem certas coisas, sabe, que não me dá mais alegria de fazer. Não me dá alegria de fazer porque eu não vejo propósito. Não vejo propósito, eu não vejo que a minha colheita ali vai ser uma colheita abundante, vai ser uma colheita abençoadora. Agora, tem coisas que eu semeio e lugares que eu semeio. Eu fiz um tour aqui no Rio Grande do Sul e
Eu visitei várias cidades com evento tudo pago por nós. Eu fiz evento em Caxias, eu fiz evento em Farroupilha, fiz evento em Passo Fundo, fiz evento em Novo Hamburgo, fiz evento em Panambi, tudo pago pelo nosso ministério, passagem aérea, hotel, sabe, tudo dentro do evento também. E isso trouxe uma alegria tão grande para mim. Foi uma semeadura que eu vi almas, eu vi pessoas, eu ajudei igrejas. Então são coisas que você vê acontecendo. São coisas que você semeia e você vê acontecendo. Nós precisamos semear aonde nós vemos os frutos. Então, semeia onde você vê o fruto. Esse é o primeiro conselho. Pare de gastar energia, pare de colocar seu dinheiro, seu tempo em coisa que não leva a lugar algum. A segunda coisa que nós temos que nos atentar para viver caminhos mais altos, você não precisa se preocupar ou se distrair com aqueles que não lhe dão atenção. Eu vejo pessoas querendo chamar a atenção de quem não quer dar atenção para elas. Por que você continua a repetir isso? Por que você continua querendo chamar a atenção de uma pessoa? Quer chamar a atenção de um líder, quer chamar a atenção do patrão, quer chamar a atenção dos amigos, quer chamar a atenção da família, quer chamar a atenção do marido, quer chamar a atenção dos pais. Ei, você não precisa ficar buscando chamar a atenção. Seja você, faça o seu melhor e a atenção virá. Há pessoas que fizeram disso a missão da vida delas. Ou seja, elas estão sempre buscando a atenção de alguém. E vou lhe dizer, isso é cansativo. Isso é cansativo. Sabe, eu conheci pessoas que eu procurei dar muita atenção para elas. Eu quis realmente impactar elas, chamar a atenção delas. Para o bem, não para o mal. E, sabe, eu não via nenhum tipo de retorno naquilo. Então chegou um momento que o Espírito Santo ministrou no meu coração e o Senhor me disse assim, pare de querer chamar a atenção, eles não vão dar atenção. E eu aprendi duas coisas sobre isso. Primeiro, que às vezes é Deus que faz com que as pessoas elas não lhe deem atenção. E a segunda coisa, às vezes Deus está querendo lhe livrar de algo. É por isso que, sabe, Deus está querendo evitar com que aquela pessoa lhe dê a atenção que você quer. Então, faça o seu melhor, seja uma pessoa interessante, seja uma pessoa que seja luz na vida de alguém, seja uma pessoa de influência, seja um verdadeiro cristão, seja uma pessoa caridosa, uma pessoa cheia de generosidade, mas não fique dependendo da atenção de alguém. Não dependa da atenção de alguém. Seja interessante. Seja uma pessoa cheia de Deus, mas não fique buscando chamar a atenção de pessoas que não vão lhe dar a atenção. Como eu disse, às vezes é porque Deus está querendo lhe proteger e às vezes é porque Deus não quer que você se conecte com aquela pessoa. A terceira coisa que eu aprendi que leva a gente a caminhos altos é que a sua alegria depende do que você está disposto a ignorar. A sua alegria depende do que você está disposto a ignorar. Tem tanta coisa aqui nesse mundo, sabe, que vem contra nós para afrontar. Você enfrenta isso também, eu creio. E se você não decide ignorar, o ladrão da alegria vem e rouba o teu prazer da vida. Rouba a tua alegria, rouba a tua satisfação. Então você está fazendo uma coisa bonita aqui, você está se dedicando, você está chorando por aquilo, você está fazendo o seu melhor e daí vem alguém, sabe, para roubar a sua alegria através de um comentário, através de uma crítica, com um espírito invejoso e acaba com o seu dia, acaba com a sua alegria, a maldade das pessoas. Mas se você decidir ignorar,
ninguém vai roubar a sua alegria. Ignore quem virou a cara para você. Ignore quem fez careta quando lhe viu e você viu. A pessoa não conseguiu disfarçar. Ignore, não deixe ninguém roubar a tua alegria. Ignore aquele que está falando mal de você, porque Deus vai tratar dele, certo? Deus vai tratar dele. Deus vai tratar dele. Alguns casos mais graves, você vai ter que procurar, talvez, a justiça dos homens, e tudo bem, mas colocou na justiça dos homens ou colocou na justiça divina, porque existem esses dois caminhos, confie que Deus vai cuidar daquilo, certo? Deus vai cuidar. Então, ignore a partir do momento que você já colocou nas mãos de alguém. E esse tem que ser um propósito firme que devemos ter no nosso coração. Então, a sua alegria depende do que você está disposto a ignorar. Escreve aqui nos comentários, vou ignorar algumas coisas. Escreve aí, vou ignorar algumas coisas. Ninguém vai roubar minha alegria. Em nome de Jesus. Eu quero declarar que a sua alegria vai aumentar mais e mais, irmão. A sua alegria vai aumentar mais e mais. Eu quero declarar em nome de Jesus, ninguém vai roubar a sua alegria, nenhum invejoso, nenhuma maldade, nenhuma crítica, nenhum homem mau aqui dessa terra vai roubar a tua alegria. Aleluia! Glória a Deus, eu creio nisso. Deus é bom em todo tempo, Deus é maravilhoso. Aleluia, aleluia. Amém? Eu deixo essa instrução ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e depois nós vamos fazer a nossa declaração profética. Hoje é a segunda declaração, fiz uma na oração da manhã, agora eu vou fazer a segunda sobre a tua família, sobre o teu lar, ok? E quero agora declarar o Salmo 91. Eu creio, quero lhe convidar, domingo agora às 9h30 da manhã, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, eu estarei ministrando uma palavra profética, certo? Tremenda. E eu vou estar de manhã aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e vai ser bom, porque muita gente está vindo de outras cidades, veio gente até do Uruguai aqui, veio gente de Santa Catarina no último domingo agora, foi tremendo, foi maravilhoso. Bom, nós não tínhamos mais lugar, os estacionamentos lotaram, foi algo incrível que Deus está fazendo. Eu quero convidar você, nesse domingo, 9h30 da manhã, estar conosco na rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, certo? E também tem notícia nova lá na Academia Quindo Global para você que é meu aluno. Notícia nova agora, o mês que vem, nós vamos ter 2 novos módulos. Um módulo especial de finanças dentro da academia e vamos ter um módulo também de batalha espiritual e desfazer de laços e amarras espirituais dentro da Academia Quindo Global. Se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo. Vem ser nosso aluno na Academia Quindo Global. É só você acessar o meu site www.vinicius17.com.br e fazer parte dessa família profética. Também quero falar rapidamente para você dos nossos livros. Esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse livro aqui vai te ajudar muito. E aqui 2 devocionais incríveis. Os 2 juntos dá mais de 700 orações. E você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Olha que tremendo, né? O versículo bíblico, a oração para você fazer comigo aqui. Aqui as direções para o teu dia. E aqui embaixo, você fazer a sua oração do dia a punho. Deixa eu pegar aqui, ó. Você pega uma caneta e você escreve aqui a sua oração. Um irmão me mostrou o livro inteiro cheio de oração, ou seja, fora as 300 e poucas orações que tem em cada livro, ele colocou mais 300 e poucas orações, ele fazendo a sua oração. Então, um livro abençoado, vai te abençoar muito, vai abençoar a tua casa e você pode adquirir no nosso site, tá certo? Muito bem. Salmos 91, enquanto declaro o Salmo 91, compartilha aí, tá? Me ajuda a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas em nome de Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Agora eu quero fazer a nossa declaração profética sobre o lar e sobre a família. Amém? Se você pode, levanta uma das suas mãos, e se você não pode, só concorde comigo em oração. Declaramos em nome de Jesus que os momentos difíceis da sua casa e da sua vida se tornarão mais fáceis. Invocamos para que toda montanha e obstáculo sejam removidos em nome de Jesus Cristo de dentro do teu lar. Oramos pela orientação e segurança de Deus, enquanto você dá os próximos passos para que você caminhe com firmeza. Oramos para que você tenha uma capacidade divina dada por Deus para tomar decisões sábias com confiança. Oramos para que a tua casa seja cheia de força, de energia e de fé renovada, e que o Espírito do Senhor dê alívio à tua casa daquilo que tem sido difícil e árduo de superar, e que você entre em um período de descanso. Declaramos isso no nome poderoso de Jesus Cristo. E declaramos o texto de Isaías, capítulo 40, verso 4. Todo vale será exaltado, e todo monte outeiro serão abatidos. O que é torturoso se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Assim declaramos e decretamos sobre teu lar e sobre tua família. Pai santo e justo, oramos agora pela saúde de cada pessoa que está fazendo essa oração. Oramos declarando que Jesus Cristo é cura, a nossa fé está nele. Por isso dizemos a todo câncer, dizemos a todo tipo de desequilíbrio no corpo físico dessa pessoa, a todo tipo de infecção, a todo tipo de alergia, a todo tipo de ferida, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toda pessoa, Pai, que está lidando com uma trombose, toda pessoa que está lidando, Senhor, com má circulação, eu oro pela cura, eu oro pelo milagre dela agora. Oro também por mulheres que desejam engravidar, para que o Senhor as abençoe, para que o Senhor opere um milagre em suas vidas. Oramos também para que o Senhor abra caminhos na vida dos teus filhos, traga provisão especial, dê, Senhor, saídas, ajude-os, Pai, de forma poderosa e sobrenatural. Aquele que está desanimado, aquele que está cansado, que receba agora uma unção do alto, uma unção de fortaleza, uma unção de capacitação, uma unção de poder em nome de Jesus. E declaramos que tua casa está abençoada, tua casa, tua família está abençoada no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você concorda com essa oração, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Compartilhe agora com pelo menos 10 pessoas essa oração e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Até mais, gente querida. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos em nome de Jesus Cristo o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Toca, Senhor, no trabalho dessa pessoa.
toca no seu casamento, toca nos seus filhos. Toca, Senhor, nas conexões da vida dela. Prepara as pessoas certas. No nome de Jesus, nós pedimos um alinhamento do Senhor. Também oramos, Pai, para que o Senhor encha essa pessoa do Teu Espírito Santo. Toque a Jesus. Dá a ela um revestimento sobrenatural. Toque a Jesus com batismo no Espírito Santo. Assim como o Cornélio recebia a palavra, e enquanto ele recebia a palavra da vida de Pedro, o Espírito Santo veio sobre todos eles e todos começaram a falar em línguas. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, nós oramos por batismo no Espírito Santo aqui nessa oração. Toque-os, Jesus, com Teu poder. Envolva-os com a Tua presença. Agora, nós te pedimos, toque, Jesus. Toque com Teu poder. Toque com Teu poder. Traga batismo no Espírito Santo a todas as pessoas que estão nessa oração. Envolva-os, a Deus. Envolva-os. Envolva-os. Toque-os, Pai, com o Teu poder, no nome de Jesus Cristo. Que a presença gloriosa do Espírito Santo possa encher essa casa. E que todo o ambiente que estiver carregado, que estiver opresso, seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre. Toca com Teu poder, meu Deus. Toca com a Tua graça, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Declare aqui nos comentários. Escreva assim: toque-me, Espírito Santo. Escreva aí: toque-me, Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus está operando. Você que está buscando, a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Certamente você está encontrando o Senhor, porque você está buscando a Ele. Eu creio em grandes visitações, em grandes experiências que as pessoas podem ter com Deus. E Deus está tocando aí a tua vida. Deus está tocando na tua casa, no nome de Jesus. Eu quero começar com um testemunho da Cleide, que acompanha nossas orações aqui. E ela escreveu assim: desde 2021, assisto todos os dias as orações. Há um ano sempre coloquei o nome do meu irmão nas orações. Ele estava em tratamento contra o câncer e recebeu alta dia 13 de novembro para a honra e glória do nome de Jesus. Gratidão pela sua vida e pela sua família. Deus te abençoe, Cleide. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus muda vidas. Ontem nós chegamos em Porto Alegre e um dos seguranças compartilhou comigo um testemunho que, através de uma palavra que foi liberada através de uma das orações aqui, a vida dele, da esposa, da família mudou completamente. Eu creio nesse Deus que muda vidas, nesse Deus que transforma, um Deus poderoso, que não há limites para o agir sobrenatural dele. Não há limites. Eu creio. Amém? Eu creio. E ministrei pela manhã em Porto Alegre, foi maravilhoso. E agora, logo mais, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, 20 horas. 20 horas estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Estamos com uma expectativa tremenda da parte de Deus e queremos que grandes coisas vão acontecer. Amém? Hoje é um tempo de novos começos. Hoje é um tempo de novos começos. Te aguardo, vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Quero perguntar se você está preparado para receber essa palavra aqui. Enquanto eu preparava essa palavra aqui para você, muita coisa passou na minha cabeça. Vivi muitas experiências relacionadas a esse assunto. E quero pedir a você que está entrando agora nessa live que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Manda para amigos, para parentes, para grupos. E lembrando a todos que amanhã eu vou começar um propósito de 14 dias aqui sobre declarar a bênção sobre o lar. Você sabe que uma pessoa pode estar ganhando muito dinheiro no mundo, mas se ela estiver com a casa dela em desordem, a cabeça dela vai estar bagunçada. Então, não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Por isso que nós vamos fazer um propósito diferente. Que esse propósito que eu vou começar amanhã, eu espero que você entre. Você que vai entrar, já escreve aqui nos comentários, eu vou entrar, estou junto. Né? Você que quer entrar debaixo dessa palavra profética, dessa unção de Deus.
Vão ser 14 dias. Cada dia eu vou fazer uma declaração sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre as finanças da tua casa, tudo relacionado ao teu lar. 14 dias declarando. Vai ser ao total 28 declarações. Então, na oração das 6, uma declaração, na oração das 18, 2 declarações, no outro dia, 3ª declaração, 4ª declaração. Cada dia eu vou liberar uma declaração profética. Lembra na oração da manhã, naquele texto de Marcos que eu trouxe para você? Jesus falando sobre o poder da oração e ele dizendo, se vocês disserem a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, assim se fará. Bem, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos liberar declarações sobre o teu lar, para que qualquer montanha que esteja impedindo você e sua casa de chegar à terra prometida, de chegar às bênçãos de Deus, que o Senhor remova, que o Senhor tire completamente do teu caminho, em o nome de Jesus. Vamos declarar. Isso vai ser forte, viu? E não só forte, vai ser destruidor de correntes. Exatamente. Então nós vamos fazer, isso foi uma inspiração que Deus me deu, certo? Eu vou fazer cada dia 2 declarações sobre o teu lar e vai ser maravilhoso. Eu espero que você mergulhe junto comigo, serão 14 dias declarando a bênção sobre o lar. Quantos precisam da bênção sobre seu lar? Declare aqui nos comentários, eu preciso. Escreve aí, eu preciso dessa bênção sobre o meu lar, em nome de Jesus. Amém? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Então, pega essa palavra e me ajude a compartilhar, para que parentes seus, amigos, participem desse propósito que eu vou começar amanhã às 6 da manhã aqui, ok? Então me ajuda a compartilhar em nome de Jesus, convida outros aí da família, vamos participar, família, vamos buscar em favor da nossa casa, em favor da nossa família, certo? Eu tenho visto tantos lares desfeitos, eu tenho visto tanta gente que não consegue dormir à noite, tanto que eu estou aqui num propósito na madrugada, colocando orações aqui, porque eu recebo muito testemunho de gente com insônia. Recebo muito testemunho de gente com insônia que, ouvindo uma oração, foi liberto. Empresários que colocaram as minhas orações para ouvir por horas quando estavam em viagem, foram libertos, foram transformados. Então, eu creio muito, sabe, no que eu estou fazendo aqui e creio que Jesus Cristo está vivo. Quer receber essa palavra? Salmos 25, do 1 ao 3 diz assim, a ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Presta atenção. Esse Salmo 25, ele me fala que o salmista tinha um inimigo. Inimigos, na verdade, né? Porque ele fala aqui, nem que os meus inimigos, no plural, ou seja, tinha mais de um. E a gente não quer ter inimigo. A gente não quer se indispor com ninguém. Não é assim? A maioria de nós não quer se indispor com as pessoas. A gente não quer fazer inimigos. Ninguém acorda pela manhã dizendo, hoje eu vou fazer um inimigo. Ninguém ora, Senhor, me dá inimigos. Não, ninguém ora assim desse jeito. Mas a bem da verdade, que há pessoas que o inimigo incita para estarem contra você. A bem da verdade é que o inimigo das nossas almas, ele tenta inflamar o coração de pessoas contra a gente. Então, os inimigos que muitas vezes surgem no nosso caminho, não é por nossa culpa. Eles vêm, sabe, no pacote do propósito. Mesmo que você não queira eles vêm. E algumas coisas eu aprendi, sabe, lidando com dificuldades, com desafios, com gente que não gosta de você, com gente crítica, com gente invejosa. Porque tudo isso você lida. Quando você cresce, quando você prospera, quando você avança, quando você é honrado por Deus, quando Deus faz coisas na tua vida, sabe, aparece gente para muitas vezes se opor a você, aparece gente para querer roubar o que é seu, aparece gente para tentar te destruir,
para tentar, sabe, de alguma maneira atacar você por meio de críticas ou até se promover em cima de você. É como diz aí fora, querem surfar em cima de você. E algumas considerações sobre esses inimigos. Sua reação determina o sucesso dos seus inimigos. A maneira como você reage a eles pode ser sucesso ou derrota para você. Tudo vai depender da sua reação. Como que reagimos diante dos inimigos? Porque quando você é atacado, o que um inimigo quer? Que você bata de volta? Porque ele quer alimentar isso. Então ele quer que você bata como ele está batendo publicamente. Só que você tem, sabe, ferramentas que Deus te deu. Você pode orar sobre isso, que eu acredito que é o primeiro passo. Você pode tentar se reconciliar com seu inimigo por fora. E a terceira coisa, você pode procurar a justiça dos homens, que também, a justiça dos homens também é uma maneira, é uma ferramenta que Deus estabeleceu para te abençoar e para te ajudar. Algumas pessoas pensam, não, eu não vou recorrer à justiça dos homens. Tem coisas que tem que recorrer à justiça dos homens, porque a justiça dos homens também é uma bênção de Deus. Deus também pode usar um juiz, Deus também pode usar a justiça para te abençoar. Agora, compreenda isso, porque é uma tremenda verdade. Se você reagir mal, porque o teu inimigo te convida para a briga. E se você ir para a briga com ele, você sai perdendo. Porque, sabe, ele quer que você venha e ataque ele como ele está te atacando. Então, a sua reação diante dos seus inimigos, ela pode trazer sucesso ou pode trazer derrota. É por isso que, antes de nós reagirmos, nós vamos ter que orar a Deus e pedir, Senhor, como que o Senhor quer que eu me posicione? Nós temos que aprender mais, sabe, com Deus. Temos que aprender mais com o Espírito Santo a como reagir diante dos nossos inimigos, como reagir diante das críticas, como reagir diante da inveja, como reagir diante da maldade. Eu tenho uma pergunta para você. Você já enfrentou a inveja de uma pessoa contra você? A maldade de uma pessoa? Você já enfrentou alguém, sabe, que quer lhe derrubar a qualquer custo? Você já enfrentou alguém que quer, sabe, o seu lugar? Bem, entenda uma coisa, tenha paciência com pessoas difíceis, porque elas mesmas cairão por conta própria. Às vezes nós ficamos preocupados com os nossos inimigos, com aqueles que não gostam de nós, com aqueles que discordam de nós. Mas eu tenho aprendido que eles vão cair por conta própria. É o que a Bíblia diz. Nesse texto que nós lemos aqui, o salmista estava dizendo, não deixas que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Olha que situação. Olha que situação ele estava enfrentando. Ele estava enfrentando uma situação tão desafiadora, tão atípica, que ele estava, inclusive, sabe, já imaginando que ele seria humilhado, que seus inimigos iriam triunfar sobre ele. Por isso, segura essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Ore a Deus para que você não seja humilhado. Ore a Deus para que teus inimigos não triunfem sobre ti. Faça essa oração agora, nesse momento. Deus escuta orações. Diga, escreva aqui nos comentários, meus inimigos não irão triunfar sobre mim. Escreve aí, meus inimigos não irão triunfar sobre mim. Você muitas vezes quer, sabe, partir para o toma lá da cá, mas se você ter paciência, teus inimigos vão cair por conta própria. Porque Deus não deixa barato aqueles, sabe, que de forma injusta intentam contra você. Tem gente que pensa que a justiça de Deus é tardia ou que Deus faz vista grossa para a injustiça. Não. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Podemos confiar nele, podemos esperar nele, porque certamente ele é o juiz de toda a terra e ele irá operar. Seja, sabe, usando a justiça dos homens ou usando alguém para defender você, porque Deus também faz isso. Deus levanta pessoas para se colocarem no nosso caminho. A Bíblia diz que Davi
tinha um exército de homens que eram valentes, que se colocavam na frente dele para lutar por ele. E Deus também levanta pessoas para nos defender. Deus levanta pessoas para comprarem até brigas que são nossas. Porque essa é a ação de Deus, é o agir de Deus para nos proteger dos nossos inimigos. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Deus vai levantar pessoas para te defender. Deus vai levantar pessoas para estarem no fronte, lutando por você em oração, por meio de posicionamento, sabe, falando bem de você, lhe honrando diante dos outros. Deus levanta pessoas. Deus levanta pessoas. Eu estou convicto disso, de que Deus levanta pessoas. Uma outra questão é, não viva como se não tivesse inimigos. Tem gente que prefere pensar assim, não, eu não tenho inimigo, eu não tenho inimizade com ninguém, você pode não ter, mas isso não significa que não há inimigos na sua caminhada. Então, é o tipo de coisa que nós vamos ter que aprender a lidar, é o tipo de coisa que nós vamos ter que reconhecer que existe pessoas que vão querer tentar nos prejudicar, se promover às nossas custas, pessoas que vão querer chamar atenção, pessoas que vão querer, sabe, usadas pelo inimigo para atacar você, para perturbar a tua vida. Então, os inimigos, é por isso que nós temos que orar. E no nome de Jesus, que caia por terra agora toda arma forjada contra ti, que caia por terra toda língua mentirosa, toda fofoca, toda inveja, toda maldade contra você, tudo aquilo que, sabe, tenta pelos bastidores queimar a sua índole, manchar o seu caráter, que caia por terra em nome de Jesus. Eu estou aqui declarando, mas ao mesmo tempo estou orando, sabe, porque eu sinto no meu espírito que nós precisamos estar em oração por isso. Uma outra coisa importante é que inimigos também são aqueles que concordam com seus inimigos. Então não é inimigo só aquele que fala mal de você, mas aquele que é amigo do seu inimigo. Se eu me sentar com o seu inimigo, sem ele ter se arrependido, sem ele ter conversado com você, então eu me torno cúmplice dele. Diferente de quando a pessoa erra contra você, ela se arrepende e agora ela quer fazer as coisas certas. Daí vem o perdão, vem a misericórdia, né? O que a pessoa não pode é manter dentro do seu coração uma coisa que não agrada a Deus. Então você tem que entender, quem é amigo do seu inimigo acaba sendo seu inimigo também. Por quê? Porque ela está mostrando que ela não tem lealdade com você. Ela está mostrando que ela não é o tipo de pessoa confiável para você. Então tenha cuidado com isso. Deus derrota inimigos, mas não derrota as suas decisões. Eu vou repetir. Deus derrota inimigos, mas não derrota as suas decisões. A maneira como nós decidimos conduzir determinadas situações pode nos conduzir a um caminho certo ou a um caminho errado. Então, as nossas decisões, elas vão influenciar diretamente nos resultados. Por isso, consulte a Deus sempre. Como você deve reagir, como você deve se posicionar, para que no calor do momento, sabe, você não venha acabar errando e depois ter que se arrepender, ou, sabe, depois, cabeça quente, você acaba falando coisas que você não gostaria. Então, aprenda isso. Deus derrota inimigos, mas não derrota suas decisões. Então, uma decisão errada, não pensa que Deus vai colocar panos quentes em cima de você. Ele só vai agir se você agir pelo trâmite do céu, pelo protocolo do céu. Se você estiver alinhado com Deus, Deus vai agir na sua vida. Se você estiver alinhado com Deus, você vai ver o trabalhar de Deus, você vai ver o operar de Deus em teu favor. Amém? Segura essa palavra, deixa Deus ser a justiça na tua vida. Deixa Deus te direcionar como que Ele quer que você proceda diante dessa injustiça, diante dessa fofoca, diante dessa crítica, diante dessa maldade. Porque daí, sabe, Deus vai lutar por você. Agora, se você tomar decisões aí impensadas, sem consultar a Deus, aí, como é que Ele vai te livrar? Espero que essa palavra tenha te ajudado, espero que essa instrução divina possa
ter clareado o seu caminho e que a partir de hoje você comece a orar para que Deus te livre dos teus inimigos. Coloque isso nas tuas orações a partir de hoje. Se você não orava por isso, comece a orar por isso. Senhor, me livra dos meus adversários, me livra dos meus inimigos, porque toda pessoa que está crescendo nessa terra vai ter inimigos. Ainda que você repreenda, ainda que você diga, Deus me livre, os inimigos, eles existem. E nós não podemos ignorar. Nós temos inimigos espirituais e inimigos que o inimigo inflama contra a nossa vida. Por isso devemos permanecer em Deus. Amém? Para que Deus nos guarde, para que Deus nos proteja. Olha o salmista orando, Senhor, me livra daqueles que agem traiçoeiramente. Senhor, me livra para que eu não seja humilhado. Porque até isso, o diabo envia pessoas para tentar te humilhar. É isso. Ele levanta pessoas para falar mal de você, para te humilhar. Por isso, mantenha-se firme na posição que Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora, quero orar por você. E você que entrou agora nessa oração, amanhã eu vou começar um novo propósito. Serão 14 dias declarando bênção sobre o teu lar. Amém? 14 dias. Eu vou declarar uma bênção pela manhã, uma bênção sobre a noite. Eu creio que se o teu lar estiver bem, a tua vida vai estar bem. Agora, se o teu lar estiver com problemas, então a tua vida terá problemas, teus negócios terão problemas. Queira a prosperidade total que Deus dá. Amém? E logo mais 20 horas eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, às 20 horas. E vou transmitir ao vivo aqui, hein? Vou transmitir ao vivo o culto daqui. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Você vai ver, eu vou falar sobre segredos do destino. O destino, quando Deus tem algo para a nossa vida, nós temos que aprender os segredos para reconhecer esse propósito, reconhecer o que Deus está querendo fazer conosco, a maneira como Ele está falando. Eu vou falar sobre Elias e a conversa que Deus teve com ele na caverna. Alguns de nós, muitas vezes, estamos na caverna e é lá na caverna que Deus fala com a gente. É lá na caverna que Deus nos dá direção, Deus muda a nossa história. Então eu convido você a estar com a gente. Amém? Você vai ver, Deus vai falar contigo hoje à noite. Deus vai falar com você hoje à noite. Você vai ver. Amém? Vamos orar? Deixa eu declarar o Salmo 91 aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Eu quero orar por você e quero pedir, quem não compartilhou essa oração, compartilha. Convide a família para participar dessa campanha, convide amigos para participar dessa campanha que eu vou começar amanhã. Foi uma direção que Deus me deu e eu creio que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Vamos declarar a bênção sobre o teu lar, 14 dias, liberando bênção pela manhã e no encerramento do dia. Quando começa o dia e quando encerra o dia, declarando bênção sobre o seu lar. Vamos orar para que nesse tempo de oração Deus desfaça brigas, problemas, perturbações que tem havido dentro de casa cessem, enfermidades que o inimigo tem lançado também cessem, a poder no nome de Jesus. Amém? Até mesmo coisas trancadas, travadas, que têm mantido pessoas travadas, vamos orar por um destravar, vamos orar por um romper no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai,
Em nome de Jesus Cristo. Há poder no teu nome. O Senhor está operando aqui, Senhor, nessa oração. E nós oramos, Jesus, para que todo o poder do inferno que tem se levantado contra a vida dessa pessoa caia por terra agora. Que seja desfeito amarras, prisões espirituais na vida dessa pessoa. Oramos também, Senhor, por todo aquele que está doente e te pedimos, Jesus, toque com o teu poder. Remova o câncer, remova as dores, remova, Senhor, as alergias, remova todo o mal que tem atacado o corpo físico dessa pessoa. Toque a Jesus e restaure e restabeleça completamente o seu corpo. Eu digo às células, aos órgãos internos, recebam o poder de Deus agora. Sejam envolvidos pelo poder de Deus. Cremos em Ti, Jesus. A nossa fé está em Ti. Sim, Jesus. Cremos que Tu pode todas as coisas. Toque com o Teu poder, Jesus. Leva embora também toda a depressão, todo o desânimo, toda a prostração, todo o cansaço, toda a aflição que essa pessoa está sentindo. Leva embora, Jesus. E nós pedimos que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, que guarda nosso coração e nossa mente, essa paz enche a nossa vida. Essa paz enche o nosso lugar, que nosso ambiente seja visitado agora para a glória de Deus, que o nosso ambiente seja visitado pela presença do Santo Espírito de Deus. Meu Deus, eu oro para que tudo aquilo, Senhor, que está me impedindo essa pessoa de crer, que tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de se aproximar de Deus, que caia por terra agora. Toque a Jesus com o teu poder. Até aquele, Pai, que está perdido, eu oro pela salvação dele. Eu oro para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Eu oro agora por batismo no Espírito Santo. Senhor, eu oro por batismo no Espírito Santo. Toque-os, Jesus, agora. E que essa pessoa seja batizada no Espírito Santo de Deus agora. Toque a Jesus com o teu poder. E que ela seja revestida do poder do alto. Reveste-a com o poder do alto. Toque a Espírito Santo. Aleluia. Toque-a com teu poder. Aleluia. Toque a Jesus. Toque a Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você aqui às 20 horas. Às 20 horas nós vamos transmitir ao vivo. Nós vamos transmitir ao vivo essa palavra de hoje. Conversas na caverna. Segredos para o destino. Você vai ver que bênção que vai ser. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Meu Deus, remove todo o cansaço, todo aperto no peito, toda a perturbação, tudo aquilo que aflige. Também oro, Senhor, por tudo aquilo que está drenando a força, a energia, o ânimo dessa pessoa. Nós oramos agora para que o Senhor a fortaleça. Oramos para que o Senhor a capacite. Oramos para que o Senhor Jesus Cristo batize no Espírito Santo agora todo aquele que ainda não é batizado no Espírito Santo e que deseja esse revestimento de poder, deseja esse toque de Deus. Toque-os, Pai, agora. Toque-os, Jesus. Toque-os. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que quando Cornélio estava com a sua casa, com a sua família, recebendo a palavra através da vida de Pedro, o Espírito Santo veio sobre eles e todos falaram em línguas. Meu Deus, reveste com teu poder aqueles que desejam a tua palavra, aqueles que desejam uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, agora. Cada pessoa que está desejando esse batismo. Sim, toque-os com o teu poder. Toque-os com o teu poder, meu Pai. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo de Deus. Toque-os, libera do teu favor, ó Deus. Amém e amém. Aleluia. O Senhor me tocou de fazer 3 dias de oração por batismo no Espírito Santo. Aí você pergunta, por que a gente não vê você orando mais em línguas?
Porque a oração em línguas, ao contrário do que as pessoas pensam, é para nossa edificação pessoal. Então, se eu passar aqui os 20 e poucos minutos de oração que eu tenho, só orando em línguas, só quem vai ser edificado vai ser eu e não você. Porque a oração em línguas não é algo que eu faço para você, é algo que eu faço para mim. Então Deus dá esse dom maravilhoso para nossa edificação. A oração em línguas é para edificação pessoal. É para nossa edificação, é para que o Espírito Santo possa trabalhar no interno do nosso espírito. Eu desafio você a buscar a Deus e a buscar esse revestimento do Espírito Santo. E se você receber esse revestimento do Espírito Santo, ore em línguas diariamente, pelo menos um tempo por dia, alguns minutos por dia, você verá o tanto de carga que vai sair da sua vida e o tanto que você vai se sentir bem, o tanto que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Esse é o poder do batismo no Espírito Santo. Então, às vezes a gente pensa e pega alguns parâmetros, onde você vê alguns vídeos na internet, todo mundo falando alto e orando em línguas bem alto, bem. Isso são costumes deles. E eu entendo que às vezes as pessoas estão alegres, estão emocionadas, então eu não vou julgá-las, certo? Eu não vou julgá-las, Eu creio que cada um é cada um e responde por si. Mas eu, quando oro em línguas, eu oro baixinho, porque eu acredito, certo, que é uma oração que eu faço com Deus no secreto. Então, eu convido você a conhecer esse poder extraordinário do Espírito Santo. Não é um poder que vem de nós, a oração em línguas não é uma coisa que se imita de outra pessoa. Já contei para vocês aqui como que foi a minha experiência do batismo no Espírito Santo. Eu era um adolescente e estava ali naquele culto e um obreiro vem e põe as mãos sobre a minha vida e quando ele coloca a mão sobre a minha cabeça eu sinto um calor, um fogo, como se um aquecedor tivesse ligado no meu rosto e palavras começam a fluir da minha boca e ali eu vou para casa orando em línguas, chego em casa, dobro meus joelhos no meu quarto e ali eu fico por mais de hora orando em línguas, maravilhado com aquele fenômeno, porque foi um fenômeno na minha vida. Eu não vim de uma família religiosa e aquilo aconteceu comigo, me marcou profundamente e dali em diante começou a manifestação dos dons espirituais na minha vida. Dali em diante, do dia do meu batismo do Espírito Santo. Alguns dizem que o batismo do Espírito Santo não é a porta de entrada para os dons. Outros dizem que sim. Eu sou desses que acredita que sim. Que o batismo do Espírito Santo, a partir do batismo do Espírito Santo, a pessoa ela abre a porta para os dons espirituais se moverem na vida dela. Eu sei que não é assunto para agora, mas eu gostaria de compartilhar isso com você em nome de Jesus, ok? Muito bem, eu quero dar o testemunho da Fátima, que acompanha nossas orações aqui. E a Fátima escreveu assim para mim: há mais ou menos 2 anos tivemos um problema sério na minha família. E minha irmã mais velha falou com meu marido que ele precisava colocar Deus dentro da nossa casa. Um dia, navegando pela internet, apareceu a oração sua e ele parou para ouvir. A partir desse dia, ele sempre falava comigo e com nossa filha para ouvirmos também. E toda vez que começávamos a discutir ou acontecia algo com nossa filha, ele colocava oração para todos ouvirmos. Assim, tanto ele quanto eu e minha filha começamos a ouvir as orações diariamente. E muitas bênçãos começaram a acontecer. E no dia 2 de outubro de 2025, na oração da manhã, o Senhor falou de uma pessoa que sofria com uma alergia muito forte nos braços. E eu tinha uma alergia que não curava. Minha pele era áspera e chegava a abrir feridas. Logo em seguida ele falou o meu nome. Tomei posse na mesma hora e hoje estou curada. Oh, glória, em nome de Jesus. Consigo dormir em paz, pois a noite sempre era pior e muitas vezes eu não dormia. Coçava a noite toda. Agradeço a Deus pela sua vida e por Ele ter nos levado até você. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra e eu creio que essa palavra que eu vou trazer hoje fecha um pouco com aquilo que eu falei.
Porque às vezes as pessoas, elas observam de fora, por exemplo, alguém orando em línguas, alguém na igreja, alguém buscando a fé com tanta intensidade. E para um observador que não tem a experiência ainda que a gente tem, pode pensar assim que tudo isso sabe, ele pode pensar que isso está tão distante dele. Ele pode pensar que as coisas não são bem assim. E ele pode não compreender o porquê da nossa fé, o porquê que a gente busca tanto, o porquê que a gente ora tanto, o porquê que oramos em línguas, o porquê que vamos a uma igreja. Tem pessoas que o pensamento delas é que somos religiosos e que eles não precisam dessa experiência. Eu gostaria muito que você tivesse um encontro com Deus. Gostaria que você tivesse um encontro com Deus. Porque tem coisas que a gente tenta explicar. Por exemplo, eu tenho uma escola online, que é a Academia Kindle Global, e essa semana sim foi bem difícil para mim ministrar as aulas da academia. Eu vou explicar por que foi difícil. Porque tem coisas que eu sei para mim, mas é difícil de eu explicar. E dentro do módulo que a gente está agora de treinamento profético dentro da academia, eu tinha que explicar sobre isso, sobre as revelações. E sabe, algumas coisas eu sei para mim, como eu disse, então eu entendo para mim. Agora, difícil é explicar para as pessoas como que elas podem também receber de Deus as direções ou as revelações e também o assunto que nós entramos. Então, eu acredito que quando falamos de Cristo, quando falamos do poder da oração, quando falamos até mesmo do próprio batismo do Espírito Santo, para algumas pessoas é algo assim muito distante e ela pensa, não, isso é para alguns, isso é talvez para fanáticos, isso é para pessoas que são mais religiosas, para pessoas que são mais sensíveis, mas isso não é para mim, nunca aconteceu comigo. Bem, se você tiver uma experiência com Deus, você vai sentir algo que talvez você não saiba explicar para as pessoas. Você vai se mover por algo que você não consegue explicar para elas. Por mais que eu diga para as pessoas que eu tenho um chamado, por mais que eu diga para as pessoas que eu recebi algo de Deus, por mais que eu diga para as pessoas que eu acredito que Deus fala, ou que eu acredito que Deus também ministra através dos sonhos, sabe, algumas pessoas só vão crer quando elas tiverem experiência. Até lá elas irão resistir à verdade, até lá elas terão barreira, até lá elas terão bloqueios, até lá elas terão dificuldades para compreender as coisas como a gente compreende. E tudo certo, porque eu entendo que é assim mesmo que as coisas são. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha o que Jó disse, Jó capítulo 42, do verso 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó era um homem esclarecido, era um homem rico, era um homem importante, devia se sentar ao redor dos mestres, dos sábios, dos conselheiros. Ele era também um conselheiro e tinha muitos amigos, mas a vida de fé que ele tinha, a proximidade que ele tinha com Deus, não era ainda, eu posso dizer, profunda, como se tornou mais tarde. Só se tornou profunda a relação de Jó com Deus depois de ele ter passado por algumas experiências doloridas na vida e por ele também ter ouvido a voz de Deus. Então eu vejo que o que acontece com Jó, o que aconteceu com Jó, também acontece com nós.
Às vezes é difícil para a gente explicar algumas experiências para as pessoas, como que elas vão crer em coisas que nós sentimos, em coisas que nós experimentamos. Eu tive experiências na minha vida que eu posso explicar para as pessoas o que aconteceu comigo, mas sempre vai ter alguém num grupo de pessoas que vai olhar para aquela experiência e vai dizer, difícil de acreditar, ou vai pensar assim, puxa, isso é tão longe do que eu estou acostumado, que eu não sei se eu devo crer ou não. Bem, é por isso que eu digo, você precisa ter as suas experiências. Jesus, ele não é apenas uma figura histórica que você tem que aceitar na sua vida. Jesus é alguém que está vivo e que você precisa ter uma experiência com ele. Caso contrário, sabe, as pessoas vão estar sempre lhe puxando para a fé, elas vão estar sempre lhe puxando para ter uma experiência. Mas quando você tem uma experiência, você não é mais puxado por ninguém, porque você já sabe o caminho. Quando a Bíblia diz em João 14,6, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você só conhece esse caminho de fato quando você tem uma experiência com Jesus. Caso contrário, você vai saber que caminho é, mas você não vai conhecer o caminho. Você vai poder apontar, olha, é por ali que diz o mapa. Daí alguém pergunta, tá, mas você já passou por lá? Como é que é a estrada lá? Bem, isso eu não sei, eu só sei que é por ali o caminho. Bem, há pessoas que são exatamente assim. Elas sabem que existe um caminho, mas o fato de não terem experimentado ainda, elas não conseguem vislumbrar como a gente vislumbra. Então, para alguém que está de fora, ele pode dizer, eu não acredito. Para outro, ele pode dizer, eu até acredito, mas isso não aconteceu comigo ainda, então não sei bem como é que é. É por isso que todos precisam experimentar. E a Bíblia diz que Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele manifestou sinais e maravilhas para que as pessoas viessem a crer nele, para que as pessoas viessem a entender quem ele era. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Hebreus 13:8. Então, o mesmo Jesus que operou milagres, é o mesmo Jesus que quer operar um milagre na tua vida. E se Jesus, sabe, curou pessoas, libertou vidas, transformou realidades, pegou pescadores e tornou eles homens célebres, por que Deus não pode fazer isso com você? Peça uma experiência para Deus, Ele dará essa experiência. É que nem o batismo no Espírito Santo. Algumas pessoas ficam observando e ficam pensando assim, como que isso funciona? Como que isso funciona? Você aprende a repetir palavras, seu cérebro vai pegando palavras e eu vou dizer para você que não. Daí você diz, mas e como que isso acontece? Fica difícil de te explicar. Você vai ter que experimentar, peça. Peça a Jesus, é Ele que batiza no Espírito Santo. Então peça a Jesus, Jesus me batiza no Espírito Santo, quero compreender esse negócio. Eu quero compreender isso aí, porque até agora eu não compreendo. Você precisa ter essa experiência. As pessoas não conhecem a nossa dedicação, elas não conhecem a nossa fidelidade. Elas pegam, muitas vezes, informações daquilo que elas veem. E se você pegar informações daquilo que você vê, muitas vezes as informações vão ser distorcidas. Se você pegar informações daquilo que você vê, às vezes você pode pensar que aquilo é um padrão e às vezes aquele não é o padrão de Deus, é o padrão que o homem criou, não é o padrão de Deus. Então, se você tiver a sua própria experiência, você vai aprender a distinguir entre o que é de Deus para você e o que não é de Deus para você. Algumas pessoas dizem, eu não quero isso para mim, porque elas veem certas coisas e elas dizem, eu não quero isso para mim. Sabe por que você não quer aquilo para você? Porque aquilo não é para você. Deus tem uma experiência própria para você. Deus tem um toque que vai mudar a sua vida. E eu creio nisso. Eu creio que a fé ela vem por ouvir, a Bíblia diz, e ouvir a palavra de Deus. Então, o fato de você estar aqui é que Deus já despertou a fé em você. Agora, a experiência, ela vai levar você não apenas para o caminho da fé, ela vai levar você ao caminho do sobrenatural de Deus e ao caminho do discernimento espiritual.
que todos nós precisamos? Caso contrário, sabe, qualquer teoria, qualquer informação, qualquer mentalidade, qualquer filosofia acaba criando um padrão em nós. E a gente pensa que Deus é aquilo, a gente pensa que a fé é aquilo, a gente pensa que a religião é aquilo. E se você tiver a experiência com Deus, você vai mudar a sua perspectiva. Inclusive, amanhã, quando eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu irei falar um pouco sobre isso. Amanhã eu vou ministrar pela manhã em Porto Alegre. Às 9 da manhã eu vou falar sobre mudança de mentalidade. E à noite eu vou falar às 20 horas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu vou falar uma coisa lá, sabe, a respeito de Elias. Elias na caverna, as conversas na caverna. Que você vai ver que Elias conhecia muito de Deus, mas ele só conheceu Deus mesmo. Só teve uma experiência com Deus que mudou a sua perspectiva dentro da caverna. Sabe, tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Eu vejo muitas vezes as pessoas criticando, sabe, a interpretação de sonhos, mas eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. Eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. E quando você tem uma experiência, sabe, qualquer teoria, qualquer tipo de teoria cai por terra. Ainda mais, sabe, que tem coisas que às vezes as pessoas interpretam pela sua própria perspectiva e não pela perspectiva, às vezes, do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender isso, são coisas totalmente diferentes. Eu creio no batismo no Espírito Santo, aí tem outro que não acredita, aí ele diz, não, eu provo aqui que não tem mais, mas eu experimentei e creio pela palavra que tem sim. Então é uma questão, sabe, nem sempre a experiência e a perspectiva, quando elas estão, a experiência e a expectativa estão no mesmo lado, aí você abre seus olhos. Mas quando você tem apenas, sabe, a visão de algo que você acredita e você não teve a experiência, a sua perspectiva vai ser uma. Então eu acredito nisso, temos que passar por experiências. Amém? Experiências com Deus mudam a nossa vida. Glória a Deus. Deixa essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. Salmo 91. E quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Quero falar também rapidamente dos meus livros, certo? Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha só. Aqui, nesse espaço em branco, você faz a sua oração. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui, direções que vão abençoar a tua vida, certo? Direções que vão trazer muita luz, muita clareza para você. Eu espero que esses dois livros possam ajudar você até antes de dormir, quando você acordar pela manhã, você tomar um cafezinho com Jesus, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius07.com.br. E esse aqui é o meu livro Sonhos, tá? Eu creio que Deus fala conosco também através dos sonhos. E você pode adquirir o nosso livro através do nosso site www.vinicius07.com.br. E amanhã estarei 9 da manhã em Porto Alegre. Na verdade, estou indo agora à tardinha para Porto Alegre. E à noite estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação.
Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já compartilhou essa oração? Em alguns celulares tem o botão compartilhar, em outros tem uma setinha assim, né? Uma setinha, daí você clica na setinha para compartilhar, e outros tem um botãozinho bem em cima assim. Aí você clica ali e bota compartilhar. É bem fácil, gente, tá? Então, depois da oração, se você puder mandar para os grupos, para as famílias, para os amigos, faça isso em nome de Jesus, ok? Vamos orar? E hoje tivemos programa na Rede TV às 10 horas da manhã em Rede Nacional, certo? Estamos aí em oração para que Deus continue nos abençoando, para que a gente consiga ser fiel a esses compromissos, a essa responsabilidade que a gente tem, que é o programa de televisão. Estou há mais de 3 anos na televisão, estou há 3 anos na Rede TV, fiquei 2 anos na Band, nunca atrasamos nenhum pagamento, dando um bom testemunho, servindo a Cristo, e sou grato a Deus por todas as pessoas que estão junto comigo nessa missão, né, de levar a palavra a muitos lugares. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E também orem por mim para que Deus continue me abençoando também, para que eu tenha saúde e também recursos para continuar mantendo tudo isso que o Senhor colocou nas nossas mãos e no nosso caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa que está orando agora junto comigo. Doce amado Espírito Santo, que a Tua presença nos envolva aqui, essa noite. Nós queremos ser envolvidos pela presença do Senhor. No nome de Jesus Cristo, queremos ser envolvidos pela Tua presença, pela Tua doce, poderosa presença. Senhor Jesus Cristo, toca agora com Teu poder na vida de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, para que ela seja curada. Que um milagre de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor. Também oramos, Jesus, para que o Senhor batize no Espírito Santo agora todo aquele que está buscando o Senhor. Todo aquele que está buscando o Senhor aqui nessa oração. Toque-os, Jesus. Que o batismo do Espírito Santo venha sobre eles e que eles passem a falar em novas línguas. Senhor, toque-os com o Teu poder agora. Toque-os com a Tua graça, Jesus. Toque-os com o Teu favor, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Toque-os, Jesus. Toque-os agora. Toque-os, Espírito Santo. Encha-os da Tua presença. Que a glória de Deus encha esse lugar. Que essa pessoa seja envolvida pela presença do Senhor. Toque-a, Jesus, agora. Toque-a e que ela tenha essa experiência com o Senhor. Aquele pai que tem dúvidas, aquele que é incredulidade, aquele que as batalhas na mente vêm, que são fortalezas. Meu Deus, dá uma experiência para essa pessoa. Dá uma experiência sobrenatural. Toque-o com o Teu poder, Jesus. Libera sinais e maravilhas aqui nessa oração. No nome de Jesus, receba batismo do Espírito Santo. Receba batismo de poder que só Jesus Cristo tem para dar. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração e mande também seu testemunho para nós. Se você foi batizado no Espírito Santo, se uma cura aconteceu, Jesus está vivo, nossa fé está nele. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.